E eu agradeço a Camila também. Camila, bom trabalho para você aí no Congresso, aí na Câmara dos Deputados. Camila, estão me dizendo que você fica, Camila. Olha só, não estão querendo te liberar, não. É para eu chamar Sam Puncher. Sam Puncher vem com a gente, vai fazer companhia para a gente. Você permanece nessa nossa conversa. É isso, Sam? Boa tarde. Oi, Nila, boa tarde para você, boa tarde para Camila. Pois é, a gente está vendo aqui um confronto de versões aí entre a Polícia Federal, a versão da Polícia Federal e o que o Paulo Figueiredo nos disse agora, mas existem aí algumas nuances, tá? Então, qual que é a verdade? A gente vai descobrir, porque a gente já procurou o ICE, né, o Departamento de Homeland Security, eles pediram alguns dados adicionais sobre o Ramagem, para, enfim, apurar o que de fato está acontecendo. A gente deve ter uma resposta oficial do governo americano sobre o que de fato aconteceu. Houve uma cooperação? Não houve uma cooperação? Foi uma... O que o Paulo Figueiredo falou acontece nos Estados Unidos, tá? De qualquer ação policial, então vamos dar alguns exemplos aqui. Uma blitz de trânsito, mesmo uma parada no sinal, enfim, uma infração leve, fazer a checagem do motorista. E se, por exemplo, no caso do Ramagem, ele está com pedido de asilo, mas o status dele ali no visto, por exemplo, provavelmente já está expirado, se ele entrou lá como um visto de turista. Isso é uma especulação, não estou falando que isso é o que aconteceu. Mas se for o caso, ele realmente pode estar detido para averiguação. Então, o papel do ICE é esse, é deter, levar até a delegacia, ali o centro, a autoridade policial, que vai checar se é o caso de efetuar uma prisão, ou se liberar, ou de, enfim, negociar ali uma fiança, um bonde, que nem o Paulo falou. Porém, chama atenção a insistência da PF em falar em colaboração. Como eu disse, a gente deve ter uma resposta do governo americano nas próximas horas aqui sobre o que de fato aconteceu, mas chama atenção porque se de fato houve uma cooperação, o governo americano confirmar, é uma notícia relevante. Então, o governo dos Estados Unidos está cooperando com autoridades brasileiras para, enfim, prender esses foragidos, aqui no Brasil são considerados foragidos, da trama golpista, né, que foram condenados, segundo o STF, por tentativa de golpe de Estado. Porém, se vier um desmentido que não houve cooperação, também é uma situação muito complicada para a nossa Polícia Federal. Então, nas próximas horas, alguma notícia bastante relevante a gente vai ver aí, Neila e Camila. Estamos vivendo um momento, né, Camila e Sam, de um limbo político aí, com Donald Trump mudando um pouco a casaca nesse momento político aqui no Brasil. Ele que esteve favorável ao presidente Lula por um tempo, acabou retirando a questão da lei Magnitsky, que estava imputada a alguns ministros, a algumas autoridades, como o ministro Alexandre de Moraes. E a gente vem dizendo aqui no Portal Metrópolis o seguinte: não é que o presidente norte-americano Donald Trump entendeu que Alexandre de Moraes não tem mais culpa no cartório, não é que o mérito foi retirado da Magnitsky do Alexandre de Moraes. O que aconteceu foi um acordo de cavalheiros. Naquele momento, Donald Trump entendeu que para ter boas relações com o presidente Lula aqui no Brasil, para ter negócios, para manter negócios, para melhorar um pouco aquela questão da taxação, seria ideal. E o presidente Lula fez esse pedido, que se retirasse a questão da Magnitsky do ministro Alexandre de Moraes. Falamos aqui também há pouco tempo que essa Magnitsky poderia voltar a qualquer momento se Donald Trump e os Estados Unidos entendessem que fosse necessário. O próprio Sam Puncher trouxe aqui, se eu não me engano, Sam, pode me corrigir, na semana passada, um documento do governo americano falando sobre as preocupações das eleições aqui no país, sobre as preocupações das censuras aqui também no Brasil. Ou seja, os Estados Unidos estão de olho aqui no Brasil e a qualquer momento esse cenário que hoje está estável entre Donald Trump e o presidente Lula, ele pode sim mudar. Então, aí é que a gente vai entender se houve mesmo essa cooperação entre governo norte-americano e governo brasileiro. A gente lembra também que houve um pedido de um secretário americano para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha. Esse pedido foi recusado, tanto pelo presidente Lula, quanto pelo Itamaraty, quanto pelo ministro Alexandre de Moraes, o que pode ter causado aí um certo desconforto. E aí as coisas vão aumentando, a tensão vai aumentando. Vamos ver aonde vai chegar esse processo, até onde vai chegar esse processo. E se de fato há esse acordo entre a Polícia Federal e os Estados Unidos. Como o Sam Puncher disse, se houve de fato esse acordo,
aí sim é uma notícia muito importante para a gente dar aqui para vocês no Portal Metrópolis. Neila, e você falou aí sobre essa notícia que a gente deu semana passada, né? E também teve um fato que chamou a atenção, porque o relatório do comitê, é um relatório que a Neila se referiu, do Comitê sobre o Judiciário da Câmara dos Estados Unidos. Esse relatório falava de diversas violações, né, nas palavras deles, cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes contra a liberdade de expressão. O que chamou a atenção é que quando eu procurei o governo americano, o Departamento de Estado respondeu e falou que tinha preocupações, sim, sobre, enfim, repressão a opositores, enfim, que isso era algo que eles estavam monitorando. Mas voltando um pouquinho ao caso específico do Ramagem, algo que também vale a gente ficar de olho aí é o seguinte: o Ramagem, ele participa de um programa ali semanal, eu acho, enfim, diário, com o Alan dos Santos, que para a justiça brasileira é outro foragido, só que ele está lá nos Estados Unidos. A situação do Alan dos Santos é completamente legal, então ele entrou lá, permanece lá nos Estados Unidos e ele tem trânsito livre no país norte-americano. O Ramagem, não sei se é o mesmo protocolo do Alan dos Santos, mas ele pediu asilo, o próprio Paulo Figueiredo falou aí que tem um pedido de asilo em andamento e, de fato, o governo norte-americano não costuma deportar alguém que tem um pedido de asilo em andamento. Se o pedido de asilo é negado, aí a pessoa pode ser deportada ou, enfim, convidada a se retirar do país. Então, esses fatos aí acabam chamando atenção, porque, de fato, se você for comparar o Alan dos Santos com o Ramagem, né? O Alan dos Santos é acusado de outra coisa ali, ele não é condenado na trama golpista, porém existe essa retórica aí de que esse processo da trama golpista é um processo, na verdade, de cunho político, e o governo norte-americano tem como regra não deportar pessoas que são acusadas de crimes políticos. Então é mais uma guerra aí de versões que acaba embasando esses pedidos de asilo, é algo que acaba tendo ali uma certa jurisprudência nos Estados Unidos. Agora eu queria perguntar para a Camila, porque logo que saiu essa notícia, né, a Camila procurou a Polícia Federal, conversou com suas fontes ali, eu fui atrás do ICE, né, do governo norte-americano, e queria entender um pouco sobre essa questão da prisão e detenção, porque a PF fala em prisão mesmo, né, Camila? Exatamente, Stan. Desde o início, desde quando eu apurei, a gente não tinha muitas informações sobre o que tinha acontecido. Eu perguntei especificamente se ele havia sido preso pelo ICE e a informação foi confirmada para mim dessa maneira. E aí eu chamo a atenção, porque durante a entrevista o Paulo Figueiredo fez questão de muito bem destacar, né, a diferença entre a apurou com a Polícia Federal é essa, de que Paulo Figueiredo, lembrando, né, Paulo Figueiredo fez essa distinção, mas a informação que nós temos é de que Ramagem foi preso pelo ICE e isso é reforçado, inclusive, Neila, pela nota que foi publicada agora, há pouco tempo, pela Polícia Federal. Eles falam mais de uma vez de que a Ramagem foi preso, que ele foi preso nesta segunda-feira na Flórida e que a prisão ocorreu por meio de cooperação policial entre a Polícia Federal e as autoridades dos Estados Unidos. Então, existe essa distinção, a Polícia Federal também é muito bem ciente dessa distinção, né, entre os dois termos, entre a diferença entre uma detenção e uma prisão, mas a Polícia Federal está sustentando, né, informando que Ramagem, então, foi preso pelo ICE. Muito bem, deixa eu agora sim liberar a Camila para continuar as apurações dela lá na Câmara dos Deputados. Camila, obrigada.